Está no ar o programa Nossa Vida, Nossa História. Um programa voltado às pessoas e à nossa história, feito com apreço e dedicado ao nosso telespectador, que é você. Hoje vamos conversar com o Dr. João Pereira Neto, filho de tradicional família da região do Capão do Cedro, de nosso município. Dr. Pereira, um homem que milita na advocacia há mais de 50 anos, inicialmente como estagiário, formando-se em março de 1965. Portanto, em 2015 estará completando 50 anos de formatura, de colação de grau, né, doutor? E de atividades na advocacia. Doutor Pereira, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo em nosso programa. Gostaríamos que o senhor, inicialmente, nos relatasse um pouco da história da sua vida pessoal, da vida da sua família, que é uma família tradicional em Lagoa Vermelha, na região do Capão do Cedro, né? Dos pioneiros da nossa região. Então, que o senhor nos relatasse um pouco dessa história que diz respeito à sua família. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Lagoa TV e a este meu particular amigo, Dr. João Vicente Barreto da Costa, pelo convite recebido para discorrer sobre a nossa vida e nossa história, que seria o título do programa, né? Exatamente. Doutor João Vicente, eu sou descendente da família Pereira Anchieta. Já me dizia o saudoso escritor Fidelis Darcy Barbosa que eu, como seu ex-aluno, não tinha nada a ver com o nome Damasceno, já embora o meu avô fosse conhecido e registrado como João Pereira Damasceno. Sim. E eu, pela minha condição de neto, João Pereira, se eu não correto, seria João Pereira Damasceno Neto. Claro. Que na época do registro foi excluído o nome Damasceno, ficou o nome de João Pereira Neto. O senhor me dizia que tem uma história de uma tradição da época, né? Em virtude do nascimento, né? O meu avô deveria ter sido registrado com João Alves Pereira ou João Pereira de Anchieta. Certo. Alves por quê? Porque a mãe era Alves e o pai dele era Pereira. Então, seria um nome muito respeitado na região, se tornou um grande fazendeiro e também encaminhou os seus irmãos para essa atividade da pecuária. Da pecuária, né? Essencialmente pecuária na época. Me parece que o pai dele, o seu bisavô, era o Antônio Pereira de Anchieta, né? Era um tropeiro, né? Que veio para a nossa região aí e aqui se instalou inicialmente. Meu avô teria nascido em 1861. Sim. Então, ali nos primórdios da guerra dos farrapos. No final já da Guerra dos Farrapos e primórdios assim da Guerra do Paraguai, né? Exatamente, Guerra do Paraguai. Isso. De onde voltaram de lá muitos homens que receberam seus galões e aqui eram conhecidos como capitães, coronéis, né? Certo. E outros tantos. E ele até tratavam ele de tenente-coronel João Pereira Damasceno. E faleceu, como eu disse, nasceu em 1861 e faleceu em 1952, quando eu tinha 14 anos de idade. Com 92 anos. Isso. E teve uma numerosa família, nas primeiras núpcias, teve um filho, Emílio Pereira Damasceno, o mais conhecido como Nano Pereira, fazendeiro, homem muito respeitado na região do Capão do Cedro, aqui na parte mais da entrada do Capão do Cedro, e depois, com o falecimento da primeira esposa, ele convolou núpcias com uma outra
jovem de Capão Bonito, da família Alves, e constituiu a segunda família, composta de 6 homens e 3 mulheres. Mas é importante resgatar, doutor Pereira, essa questão assim que o Antônio Pereira de Anchieta, né, tinha na atividade, como atividade principal, assim, ele era um tropeiro, né? Tropeiro. Veio, o senhor recorda, mas veio e se instalou na Lagoa Vermelha antes da fundação do município ainda, com certeza, né? O município foi fundado em 1845, ele deve ter vindo para cá antes ainda. Né? Essa dúvida que nós sempre tivemos é saber de onde vieram. E pelas pesquisas que eu consegui alcançar, Sim. E me informar com pesquisadores, a sua origem estaria vinculada aos ciganos de 1500, 1600, 1700, ciganos que vinham da Espanha e de Portugal. Então Sim. a nossa origem seria espanhola e portuguesa. Certo. Essa família que se fixou no Capão Centro. Certo. E destaque-se que um dos irmãos dele, de João Pereira Damasceno, meu avô, se localizou do outro lado do Rio Barreiro e foi um grande fazendeiro, casou-se com a senhora Maria do Rosário, mais conhecida como Maria do Rosário Candeia, conheciam tinha o apelido de Nhanhã, e faleceu com 35 anos, deixando a ela uma grande fazenda, com em torno de 4.000 hectares de terras, e depois ela convolou núpcias novamente e teve 2 filhos. O grande líder, nosso Plauto de Abreu, que foi deputado, inclusive, do nosso município, promotor de justiça, e o líder e pioneiro da BR-470. Da luta pela BR-470, exatamente. Que passariam também pelas terras dele. Então, esse cidadão Severino Alves Pereira, essas terras que ficaram para Maria do Rosário, sua esposa, foram destinadas por herança, por sucessão, certo, ao doutor Plauto Abreu. Ao doutor Plauto Abreu e a sua irmã, a qual vendeu para o senhor Antônio Dalmolin. Então, a parte direita era do doutor Plauto Abreu e a parte esquerda era do senhor Antônio Dalmolin, também a pessoa conhecida no nosso meio e chefe de uma numerosa família. Agora, o importante, e sempre me despertou muita atenção, é que eram uns fazendeiros, proprietários patriarcais. Patriarcal, por quê? Porque eles gostariam de ter ao seu redor todos os seus filhos, permanentemente. Sim. Não deixavam partir para outros horizontes ou abraçar outras profissões. Ensinavam apenas a ser tropeiros e permanecer trabalhar na pecuária. O que não existe praticamente nenhum descendente do meu avô que tenha seguido, por exemplo, a carreira militar, à exceção de um parente longe, que é o Dimas Ferreira, que abraçou o exército e se aposentou como tenente. O senhor me contava antes que, feito esse retrospecto importante assim, da origem da família, né, como chegou a Lagoa Vermelha, da sua vinda para a Lagoa Vermelha, né, da sua vinda para a cidade aqui, o senhor veio para cá para estudar, né? Por volta de 1950, né? O senhor... 1950. Eu nasci em 1938, doutor Vicente. Certo. 1938. Sim. E claro que o desejo dos pais era, na época do meu pai, era educar os seus filhos. Sim. E batia muita dificuldade, porque não havia escola no Capão do Cedro, então haviam os professores contratados que iam morar na casa do próprio fazendeiro e iam alfabetizar os filhos das famílias. A sua numerosa prole. E nós tivemos aí, eu recebi o apoio de um tio, o Virgílio Pereira Damasceno, o Gil Pereira, que contratou um cidadão
para alfabetizar os seus filhos e me deu a oportunidade de Se me hospedar na casa dele certo, e também aproveitar. fazer os Isso foi estudos, por né? volta de 1945. Era um costume da região, em virtude da dificuldade do deslocamento até o local. Depois onde chegamos existia a até escola. Lagoa Vermelha pelas mãos de Luiz Soares de Oliveira, o nosso conhecido Joca Soares, que já me abriu uma oportunidade para me hospedar na casa dele, morar com ele e frequentar o ginásio Duque de Caxias. Seu Joca Soares, onde eu uma ingressei no tradicional primeiro ano, em figura. 1950. Em 1950, iniciou o ginásio Duque de Caxias, Sim. conhecido ginásio, iniciou as suas atividades em Lagoa Vermelha, em 1950. E 50. E o senhor já... Antes existia um colégio, onde hoje é a loja Versus. na ali esquina no da Protásio centro, Alves com a de Afonso Pena. propriedade do Dr. Jaime Cirino. Sim. Ali é que funcionava não o ginásio Duque de Caxias, é outro colégio, né? Sim. Depois é que ela recebeu esse nome. O antes desse dado eu não tenho presente na minha Sim. memória. Por que deram esse nome de Duque de Caxias. E o grande líder dessa façanha, construiu o ginásio Duque de Caxias, Hospital São Paulo. Foi o padre Celestino Dotti, que veio de Antônio Prado. Que é tio do E Dom era Orlando muito Dotti. dinâmico. Eu sabia que é tio do Dom Orlando Dotti, né? Que é o bispo E emérito aqui aí de construiu o ginásio, construiu igrejas, hospital. Sim. E realmente prestou um grande e elevado serviço à comunidade na época, porque Lagoa Vermelha abrangia Barracão, Machadinho, e vinha de um lado e vinha pelo outro, por Ibiraiaras e até o da Rocha, Capão Bonito. Sim, todas essas... Eram mais de 15 municípios. Essas comunidades eram distritos de Isso é Lagoa Vermelha. conhecido até dessas novas gerações que estudam lá. Claro, sem Esses dúvida. aí são municípios que integraram o território da Lagoa Vermelha nessa período. A conquista fase de do 1950. ginásio do Duque de Caxias e do Hospital São Paulo para a Lagoa Vermelha, já em alvenaria, numa construção, né, de qualidade para a época, né? Então isso deve ter se dado com certeza de 1840 por ali até 1940 a 1950 que foram construídos esses. É uma fase que pode ser considerada uma fase áurea para a cidade. Eu né, lembro muito bem, doutor João Vicente, que nós trabalhávamos, nós estudávamos de manhã e à tarde eu e um cunhado do senhor Joca Soares, doutor Aribo de Almeida, faleceu prematuramente em Porto Alegre, muito brilhante, procurador da Justiça, procurador da União, passou em diversos concursos, e eu me lembro que nós dois éramos parceiros permanentes para visitar as serrarias e depósitos de madeiras em Lagoa Vermelha, onde nós vendíamos bananas, pastéis, sim. que existia muito. O Colégio Polivalente, onde foi construído posteriormente, antes era da Gaúcha Madeireira. Era um depósito de madeira, né? Depósito de madeira. Aqui tinha uns 10 depósitos de madeira nessa cidade. Grandes, né? E serrarias... Bastante carroça e bastante pó nas ruas. Sim. Calçamento. E bastante carroça para transportar as encomendas, as madeiras que os iam sendo armazenadas nos depósitos. Exato. Exatamente. Foi uma fase muito interessante. São poucas fotografias que deixaram dessas madeireiras aí. Pois é, os registros são... ficaram algumas famílias, essas grandes madeireiras foram, na sua maioria, foram embora daqui, mas ficaram algumas famílias que vieram para cá também nessa atividade. Lagoa Vermelha era conhecido como capital do pinho, né? Pelas suas grandes reservas de araucária. Algumas famílias permaneceram em Lagoa, inclusive o seu Arnaldo Traem, o seu Boleslau Zamek, né? Entre tantos outros realmente que aqui permaneceram. A exploração, a extração da madeira, o abate da araucária, dos pinheiros, nossos pinheiros da araucária, realmente trouxe um grande progresso para a Lagoa Vermelha, somado à força dos pecuaristas, que eram pecuaristas muito fortes. Isso. E tinham grandes tropas de gado, todos os anos, lotando suas invernadas. E na época foi esse conjunto todo que, na verdade, foram feitas doações diversas, né, para essas construções importantes aí que foram o Hospital São Paulo, que está aí até hoje, né, e o
ginásio Duque de Caxias, de saudosa lembrança para todos. Tivemos também aqui, de saudosa lembrança, um grande frigorífico Ah, sim. na frente do cemitério local. Isso, exatamente. Esse frigorífico chegou uma época que abatia 500 cabeças de bovino diariamente. Por dia. Veja bem o progresso que trouxe no empregado, movimentou muito essa parte da pecuária. Sim. Tá? A E a pecuária era muito madeireira próspera. e a madeira vinha principalmente lá das barrancas do Rio Uruguai, lá do Barracão, dessa região. E interessante naquele tempo que eles transportavam a tora de lá, a tora do pinheiro, em caminhões que geralmente Eram os caminhões de reboque que chamavam, quando né? choviam, tinham que acorrentá-los. É. Era a estrada de chão batido daqui a Barracão. Ali tinha uma cancela, inclusive, né? Que quando chovia, era baixada a cancela, não circulava veículo para não estragar a A estrada. maioria transportava tora e trazia aqui na encerraria e transformava em madeira. Doutor Pereira, nós vamos pedir um minutinho da sua compreensão. Fiquem conosco, voltamos daqui a pouquinho.